Bem-vindos ao nosso terceiro comparativo entre o que era ensinado pela igreja primitiva e o que é ensinado pela doutrina espírita. Padre Orígenes prega a reencarnação, segundo livro, capítulo 9, item 7. Portanto, examinando com cuidado as escrituras acerca de Esaú e Jacó, encontramos que não há injustiça da parte de Deus quando, antes do nascimento e antes que tivesse feito alguma coisa nesta vida presente, disse que o mais velho servirá o mais novo. E também se encontra que não há injustiça no fato de Jacó ter suplantado seu irmão no ventre da mãe, quando pensamos que, pelos méritos de uma vida certamente anterior, foi amado por Deus e com razão até ser colocado à frente do seu irmão. Isso seria mostrado mais claramente, creio eu, se cada ser celeste, terrestre ou infernal, levasse em si, antecedendo o seu nascimento corporal, a causa dessas diferenças. O Espiritismo afirma que a reencarnação é a melhor forma para evoluirmos mais rapidamente, esquecendo os nossos erros passados, nossas brigas, desavenças, ou seja, o perdão nada mais é do que isso. Se o ser não o faz, vem a justiça e bondade de Deus e o faz por ele. A reencarnação, como mencionamos, é o esquecimento do passado, o pagamento de nossas dívidas anteriores e a escola onde passamos até ganharmos o atestado de que somos dignos do Pai. Se reencarnamos com problemas físicos, mentais, é fruto do que plantamos e, portanto, Orígenes destaca isso quando a justiça de Deus e da motivação do privilégio de um em detrimento do outro. Merecimento, justiça. Livro dos Espíritos, perguntas 166 a 196, entre tantas outras perguntas e entre centenas de livros espíritas. Hoje, a própria ciência já comprova a reencarnação, e aí temos a psicologia e a parapsicologia transpessoal. Temos livros onde é catalogado inúmeros casos de comprovação da reencarnação, onde as pessoas lembram de outra encarnação que tiveram. Nona comparação, Padre Orígenes, livro 2, capítulo 10, item 6. De fato, no Deuteronômio, a palavra divina ameaça os pecadores com castigos, como as febres, calafrios, icterícia, e de atormentá-los com tremores nos olhos, alienação mental, paralisia, cegueira e doenças dos rins. Se alguém tiver tempo para escolher em toda a Escritura as menções feitas aos males com que os pecadores são ameaçados sob designações de doenças corporais, esses encontrará que, com essas alusões, estão figurados os vícios e os suplícios das almas. No Espiritismo, a doutrina dos Espíritos vem explicar justamente que nossos tormentos, nossa punição é justamente essa. Nossas doenças nada mais são do que a colheita do que plantamos. Se atiramos em nossa cabeça, vamos retornar, reencarnar após muito sofrimento na vida espiritual, com deficiência mental. Se intoxicamos nossos pulmões com cigarro, vamos voltar com problemas nos pulmões. Se nos entregamos à bebida alcoólica, vamos retornar com graves problemas no fígado. Está nas perguntas 166 a 196 do Livro dos Espíritos, entre centenas de outros livros.
Na 10ª comparação, o Padre Orígenes prega a existência do corpo espiritual baseado em 1 Coríntios 15, 44. Está no seu livro 2, capítulo 10, item 1 a 3. Derrapa achando que o corpo espiritual é uma evolução do corpo material. O Espiritismo afirma a existência dele a partir que ganhamos a individualidade, quando passamos do reino vegetal para o reino animal, e chama de corpo espiritual, perispírito, psicossoma ou corpo fluídico, a depender do espírito comunicante, bem como determina sua função, que entre elas dá individualidade ao princípio inteligente, molda o corpo físico, etc. Perguntas 93 a 95. Em diversas outras partes, mais de 40 vezes é mencionado o perispírito no livro dos Espíritos, entre tantos outros livros. A ciência já admite e coloca o nome de MOB, modelo organizador biológico, que é uma de tantas outras funções do perispírito. 11ª comparação, o Padre Orígenes: somos julgados por nós mesmos, nossa própria consciência. Está no livro 2, capítulo 10, item 4. O Espiritismo confirma plenamente o que Cristo nos dizia: colhemos o que plantamos, levamos a mancha dos nossos erros no nosso perispírito e toda a gravação em nossa consciência. Perguntas 393 e 399 do Livro dos Espíritos, entre tantos outros livros. 12º comparativo, Padre Orígenes menciona que as pessoas boas, após morrerem, que iria para um lugar de instrução, um auditório ou uma escola para serem instruídos de tudo que viram na Terra. Está no seu livro 2, capítulo 11, itens 6 e 7. O Espiritismo, vemos livros como Nosso Lar, Violetas na Janela, e principalmente livros do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que descrevem para onde somos levados após a desencarnação, ou morte, como dizem, relatando algo muito correlacionado com o que Orígenes pregava. 13ª comparação, Padre Orígenes: não se põe a culpa somente no maligno sobre os nossos erros, mas quando não resistimos à intemperância, o poder do inimigo aproveita a oportunidade, multiplicando em profusão o pecado. Nós, os homens, é que fornecemos as ocasiões e os inícios dos pecados, e as potências inimigas se propagam em número e extensão. Deixa claro que o poder do maligno está diretamente interligado com as nossas atitudes e jamais contra Deus, que é o único e soberano. E por nosso livre-arbítrio, diligenciando ou negligenciando, podemos vencer ou ser derrotados. Afirma que é o pensamento a razão de nossos tormentos ou virtudes. Livro 3, capítulo 2, item 2 a 4. Traz no item 6 a forma da luta que se trava. E no item 7 menciona que Deus permite que o maligno, no entanto, em certas condições de tempo e de pessoas, possa agir. Já o Espiritismo, pegamos um trecho do livro Sexo e Obsessão, narrado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que acredito representa boa parte dos ensinamentos do Espiritismo e consagra o entendimento acima do Padre Orígenes, que era considerado a luz do Evangelho após os apóstolos. Atos irrefletidos, comportamentos desastrosos, ações perversas, que são frutos espúrios da ignorância e do egotismo, enfermam
os espíritos que se alucinam, convidando-os aos revides e às desestruturadas vinganças, aos disparates da revolta, que consumam com atitudes de perseguição e de insânia, perdendo o tempo e a oportunidade de serem plenos. Surgem, então, os espetáculos inditosos das obsessões vigorosas, nas quais o intercâmbio de vibrações deletérias ceifa a alegria e a paz, a saúde e o júbilo, arrastando-se por largos períodos de insânia e desespero, quando poderia ser muito diferente, caso se permitisse que o amor lenisse as mágoas e apagasse os sentimentos de revolta. E vemos a multidão aturdida, sobrecarregada pelo peso das alienações espirituais de simples como de complexo conteúdo psicopatológico. Por outro lado, esses processos de orgulho e de presunção desencadeiam transtornos emocionais e psíquicos que se convertem em enfermidades dilaceradoras cruéis, transformando o planeta em um grande hospital, quando a sua é a função de escola para educação e para reeducação, reduto de crescimento íntimo e de iluminação interior. Dessa forma, campeiam as obsessões espirituais e físicas, os deslates dos sentimentos e os ódios em guerras sórdidas de uns contra os outros, quando se deveria elaborar para que ocorresse a união de uns com os outros, conforme recomendação do Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo. Ficamos por aqui e não perca nosso quarto comparativo entre a Igreja Primitiva e o Espiritismo.